Olá pessoal, tudo certinho? Estamos aqui com o professor doutor Rodrigo Jungmann de Castro, né, que é professor na UFPE desde 2012. Ele é formado em filosofia da linguagem e atua também com filosofia da religião. Estamos aqui no apartamento dele para conversar um pouco a respeito de como é que é, né, trabalhar com filosofia em um ambiente onde se encontra tanta hostilidade. Tudo bem, professor? Tudo bem, vamos levando aí da melhor forma possível. Então, professor, o senhor entrou no departamento de filosofia lá da UFPE, né, contratado para trabalhar justamente nessa área de lógica, linguagem, religião, né, e passou um bom tempo dando aulas lá, lecionando tranquilamente. Né? Sim. Até que um belo dia o senhor decidiu fazer um evento sobre marxismo cultural, não é isso? E parece que sua vida passou por uma imensa turbulência, mudou de uma hora para outra, do dia para a noite, da noite para o dia. Né? Como foi esse evento? O que foi que aconteceu? E qual foi o contraste da sua vida acadêmica antes e depois desse acontecimento? Olha, de fato, minha vida mudou completamente. Eu gostaria de deixar claro de início que a iniciativa do evento não foi minha. Eu simplesmente fui procurado por alguns alunos de uma página conservadora chamada Contraponto, que me propuseram que eu reservasse uma sala lá na Universidade Federal de Pernambuco para a realização desse evento. Não foi um auditório, não foi nada grande, foi uma sala em que deveriam caber 35 a 40 pessoas, não mais do que isso. Um evento sobre marxismo cultural. E num determinado momento, quando um dos alunos, no decorrer de suas apresentações, fez certas críticas ao pensamento de uma feminista radical americana chamada Shulamith Firestone, que em um de seus livros basicamente defende a pedofilia, o que ela chama de tabu das relações entre crianças e adultos. O que aconteceu a partir desse momento é que a sala foi invadida por uma professora de antropologia e um séquito de alunos, e me parece que havia outros professores também, absolutamente inconformados com a ideia de que alguma crítica fosse feita ao feminismo em particular, ao chamado marxismo cultural de modo geral, que é um rótulo que a esquerda não utiliza, mas que nós, que somos críticos, utilizamos. Que é, basicamente o marxismo cultural é a tentativa de emplacar o ideário marxista pela via da cultura, e não pela via da revolução direta na ordem política e econômica. Né? Isso seria obtido ao fim do processo apenas. E, o evento foi crítico ao marxismo clássico também, foi crítico a todas as formas de marxismo. Inconformados com essa crítica, e em particular ao feminismo de matiz extremamente radical dessa Shulamith Firestone, essa professora invadiu a sala querendo cobrar satisfações. Inicialmente sugeriu que o evento seria ilegítimo, que é uma bobagem, e de lá para cá, enfim, isso chegou ao blog do Rodrigo Constantino, foi noticiado amplamente. Desde aquele dia eu fiquei rotulado como professor reacionário, fascista. Teve um grupo lá na UFPE que no dia seguinte, ou no mesmo dia, nem me lembro, publicou no Facebook um alerta fascista. Uma coisa absolutamente ridícula, né? Porque ser contrário ao comunismo em suas várias manifestações e a sua base teórica, que é o marxismo, não faz ninguém um fascista, obviamente. Né? E, você me pergunta como minha vida mudou. Minha vida mudou completamente. A minha produtividade acadêmica foi seriamente afetada, embora eu tenha conseguido seguir orientando alunos em mestrado, mas a minha produtividade acadêmica foi seriamente afetada. Eu passei a ser escalado, não creio que por perseguição ou algo assim, mas por uma percepção do departamento de que eu havia me tornado persona não grata entre a maior parte dos alunos. Eu passei a ser escalado para dar disciplinas eletivas ou disciplinas fora do departamento de filosofia, de modo que eu sou muito pouco visto lá no próprio departamento de filosofia. O que é curioso, né? Porque eu fui aprovado em concurso para lógica, eu dei aulas de lógica, você mesmo foi meu aluno em lógica informal, numa certa época. Dei aulas de lógica e lógica informal com pleno êxito, e desde então eu não tenho dado mais essas aulas. Então realmente mudou tudo. E nós vamos seguindo, né? É duro trabalhar nesse clima hostil, mas vamos levando.
Essa questão do filósofo, de um intelectual ter que trabalhar no ambiente hostil não é nem um pouco nova, né? Afinal de contas, a gente tem como exemplo, né, do Sócrates, da caricatura que ele se tornou na obra do Aristófanes, As Nuvens. E no caso, o senhor também passa, de uma certa maneira, por um processo de ser transformado em uma caricatura, né? Recentemente, por exemplo, as pessoas que lhe tomam como inimigo lhe colocaram a cunha do pinguim da privataria. Nesse sentido, qual é a dificuldade, né, de você ter que lidar com pessoas que, mesmo sem lhe conhecer, já lhe tomam por essa caricatura? É complicado mesmo. E, bom, antes de mais nada, pinguim com orgulho. Mas da privataria, não exatamente. Porque a coisa não é tão simples assim. Sim, há toda uma série de rótulos e caricaturas que são feitas, né, por gente que não tem, de fato, a menor ideia do que eu digo, do que eu penso, e simplesmente ouve falar e coloca lá dentro dos compartimentos em que eles colocam os inimigos, né? É lamentável, porque se de fato se dessem ao trabalho de conversar comigo, veriam que minhas opiniões são, na verdade, bastante moderadas. Eu sou uma pessoa de linha moderada de centro-direita, não há nada de extremado em meus posicionamentos. E a centro-direita, em qualquer país civilizado do mundo, convive democraticamente com a centro-esquerda. Não deveria haver motivo para essa celeuma toda. O que eu faço? Eu procuro ser eu mesmo. Digamos assim, eu me posiciono como acho que devo me posicionar. Eu não tenho ilusão de que eu vou desfazer a posição que algumas pessoas já afirmaram sobre mim, porque elas estão operando assim sob uma espécie de rigidez conceitual. Então, uma vez formada aquela ideia, elas não vão ser demovidas daquela percepção. O que eu tento fazer é que as pessoas que venham a me conhecer, que apenas tenham ouvido vagamente falar de mim, mas que venham a me conhecer, não sejam induzidos a erro. E já aconteceu episódios gozados. Na aula de secretariado, por exemplo, no semestre passado, ao fim do semestre letivo, uma aluna se dirigiu a mim no último dia de aula e disse: professor, o senhor é legal, o senhor é bonzinho. Quando fomos começar esse curso com o senhor, eu estava horrorizada, porque diziam que o senhor era fascista, não sei o que, tá, mas o senhor é legal. Eu achei engraçado, né? Enfim, eu procuro desfazer essas impressões. E os caras, desse pessoal de esquerda, maluco, querendo me rotular a todo custo. Uso pinguim porque eu sou gordinho e usava muito paletó, né? Hoje eu estou usando menos porque eu consegui emagrecer significativamente. E o privataria porque eu supostamente teria defendido a privatização de todas as universidades. O que é uma bobagem, eu nunca fiz isso. Eu no máximo expressei uma vaga simpatia pela ideia. E por cima criaram essa fantasia de que eu pretendo ser reitor da universidade, que absolutamente não é verdade, não tenho nenhuma pretensão. No caso, o senhor falou também a respeito da mudança de perspectiva de uma aluna sua, que no começo tinha uma visão, né, e depois, ao final de lhe conhecer, teve outra totalmente diferente. No caso, de acordo com o próprio relato dela, aparentemente há uma movimentação de alguns grupos, né, para lhe boicotarem. Então, nesse sentido, né, trabalhar num ambiente difícil, tendo essas forças hostis operando por trás contra você, né, o que é que lhe motiva a trabalhar, a continuar, a persistir, mesmo assim, né, frequentar a sala de aula e tratar com os alunos, mesmo no ambiente onde você encontra tanta hostilidade gratuita, hostilidade não merecida, digamos? Olha, eu acho o seguinte, enquanto eu estiver lá, é meu dever, né? É meu dever. Até perante as pessoas que me apoiam, que se solidarizam com a minha condição lá, é meu dever continuar com essa luta. Se eventualmente, em algum momento, eu tiver condições de ensinar em outra instituição, ou fazer um concurso público para alguma outra esfera, ou ainda entrar na carreira política, se houver concretamente essa possibilidade, então talvez nesse momento eu deixe a universidade. Mas de imediato essa possibilidade de sair de lá não se apresenta. Então, estando eu lá, eu procurarei fazer o melhor possível e não esmorecer, não decepcionar as pessoas que investiram tanta confiança em mim. E para a gente poder encerrar, né,
no caso de alguma outra pessoa que talvez se encontre numa situação análoga à sua, né, que está no ambiente hostil por qualquer crença, qualquer eventualidade, qualquer perspectiva que seja, né, mas que tem que lidar com um ambiente hostil no trabalho, no trabalho acadêmico, no trabalho intelectual, né? O que o senhor teria, que mensagem o senhor teria a deixar para essas pessoas? Olha, eu diria que a primeira coisa é não ser quixotesco. Se há um risco concreto de que a pessoa perca o emprego e ela não tenha outra coisa em vista, ela precisa tomar os cuidados necessários. Mas se não há esse risco em razão da estabilidade funcional ou algo desse tipo, aí se apresenta um quadro diverso, né? Eu diria o seguinte, ganha-se muito em impopularidade num certo meio, que é o meio universitário, no qual provavelmente, sei lá, 90% ou 95% das pessoas que já ouviram falar de mim lá dentro da Universidade Federal têm horror a mim. Mas há aqueles 5%, talvez, que são bastante simpáticos. E além disso, surge toda uma rede de apoio moral, informal, digamos assim, fora da instituição, que pode servir de fonte de consolo, de amparo e que nos dá energia para prosseguir, né? Se eu tivesse apenas conhecido esses percalços, esses problemas, mas em nenhum momento tivesse sentido que as pessoas me apoiam, que as pessoas me incentivam a prosseguir, talvez eu não tivesse aguentado até aqui. Mas como há pessoas que valorizam o que eu faço, que respeitam o que eu faço, que esperam que enquanto eu estiver lá eu procure dar o melhor de mim, né? Não para fazer proselitismo em sala de aula ou coisa do gênero, que eu nunca fiz isso e nem farei, mas simplesmente para ser um professor conservador na universidade e que não tem medo de se assumir como tal e que eventualmente promove eventos de cunho conservador na universidade. Então, muito obrigado, Rodrigo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Espero que as coisas possam se resolver melhor e que o senhor encontre um ambiente de trabalho menos hostil, mais amigável ao longo do tempo. Muito obrigado. Assim seja.